Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia, um espaço onde as palavras sagradas encontram vida e inspiração. Prepare-se para explorar ensinamentos atemporais que iluminam nosso caminho e nos conectam com o divino. Bom dia, eu sou Adriano e esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje leremos Romanos, capítulo 5, dos versículos 12 ao 17. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aqui nós acabamos de sair do contexto onde vimos que Deus prova o seu amor para conosco, nos entregando a Jesus Cristo para morrer por cada um de nós. E ele ressalta esse ponto do pecado que passou a toda a humanidade e, por conta disso, todos acabaram recebendo a condenação por isso, que seria a morte, a separação de Deus. E nesse trecho ele fala sobre a diferença entre a ofensa e o dom gratuito de Deus. Imagine que estamos em um quarto fechado apenas com uma porta. Nesse quarto não há janelas e não há outras aberturas, apenas uma porta. Dentro desse quarto estão todas as pessoas do mundo, o mundo inteiro. Adão abre essa porta e quando ele abre essa porta, o pecado entra a todas as pessoas e entra no mundo. É isso que ele vem tratando aqui. Por um só entrou o pecado no mundo. Adão abriu a porta para o pecado e o pecado entrou. E esse pecado passou a todos nós. E ele fala que Adão é uma figura daquele que viria. É uma figura de alguém que viria no futuro, Jesus Cristo, que resolveria essa situação. E aí ele trata que a ofensa não é como esse presente que Deus nos dá. Pela ofensa de um, o pecado entrou no mundo, mas pelo presente de Deus através da sua graça, por um só, que é Jesus Cristo, abundou sobre muitos, sobrou. Se tem muito pecado, mas a graça é ainda maior e sobra. Então, considerando esse quarto, Jesus não só abriu a porta, ele arrancou a porta, o telhado, as paredes, e por um pecado, pelo ato de Adão abrir a porta, o pecado entrou no mundo, mas Jesus Cristo pega todos esses pecados, coloca sobre si e abre uma oportunidade, uma porta ainda maior. Arranca, na verdade, todas as portas e janelas e paredes para que nós possamos ter um acesso a Deus. E por uma ofensa entrou o pecado no mundo, mas todas as ofensas são retiradas em Cristo. Ou ainda, a morte reinou desde o início até agora, por um só, Adão. Mas a graça sobra e superabunda, há mais do que sobra, né? Tem muito mais graça, muito mais amor de Deus por cada um de nós. Em João, no capítulo 10, versículo 9, diz o seguinte, Jesus Cristo falando, né? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Ou no versículo 11, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus Cristo entregou a sua vida e pegou todos os nossos pecados sobre ele, levou tudo sobre si para que nós pudéssemos ter vida. O ano está acabando
mas ainda há tempo de você tomar uma última decisão, talvez esse ano, que é aceitar a Jesus Cristo como Salvador, Senhor e Salvador da sua vida. Ele morreu, derramou o seu sangue para que eu e você tivéssemos vida eterna. Reflita sobre isso e não deixe o ano acabar sem tomar essa decisão. Tenha um excelente dia e uma boa virada de ano. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.